Nós estamos no livro de Juízes, no estudo deste livro maravilhoso, e nós estamos agora no capítulo de número 2. O capítulo 2 de Juízes começa justamente com a aparição do anjo na cidade de Boquim. Ele foi de Gilgal para Boquim e ali ele faz um apelo ao povo de Deus. Na verdade, esse anjo do Senhor é uma teofania de Deus, e vemos isso pela maneira como ele se expressa nos versos, quando ele fala: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E ele continua falando a respeito da atitude do povo de Israel com relação a expulsar os inimigos da terra de Israel, que, como nós estudamos no capítulo 1 rapidamente, isso não aconteceu completamente. E Deus vai falar que esses inimigos que sobraram, eles vão permanecer como espinhos e abrolhos dentro do povo de Israel. Eles vão ser um teste de fidelidade para a nação. Na verdade, é o juízo de Deus com relação ao seu povo infiel, que ele não teve a fé suficiente para acreditar que esse Deus que tinha introduzido eles na terra lhes daria vitória com relação aos seus inimigos. E nós depois vemos a morte de Josué, a partir do verso 6, e de essa primeira geração que entrou na terra. Sabemos que Josué e Caleb foram aqueles que sobreviveram dentro das tribos de Israel, além de todos aqueles que eram menores de 18 anos, lá no período de Números, capítulo 13 e 14. Todos eles entraram, todos eles foram fiéis ao Senhor e faleceram. Uma segunda geração também manteve essa fidelidade, mas a Bíblia vai mostrar uma terceira geração que não conheceu o Senhor. É bem interessante a maneira como o texto vai mostrar, porque ele vai dizer a partir do verso 11 que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor. E a Bíblia vai mostrar a ira de Deus com relação a essa infidelidade do povo. O texto de Juízes poderia, se ficasse até aqui, ele daria um panorama sem esperança para qualquer um de nós, principalmente no momento em que nós pecamos e nos afastamos. Mas antes de continuar o capítulo 2, nós temos que entender que Deus é um Deus zeloso da sua lei e Ele é um Deus que zela pelo cumprimento da sua aliança. Na aliança de Deus com Israel, Deus tinha falado para eles que eles deveriam guardar a lei do Senhor e permanecerem fiéis, e aí o Senhor lhes daria vitória sobre todos os seus inimigos. A infidelidade do povo de Israel antes da adoração aos outros deuses teve muito a ver com incredulidade, porque eles não acreditaram o que Deus poderia fazer para conquistar a terra. Eles creram quando Deus os introduziu na terra, mas não tiveram a fé suficiente para crer que Deus poderia lhes dar vitória completa e total sobre seus inimigos. E agora nós vemos que essa incredulidade a respeito daquilo que Deus pode fazer, que na verdade é desacreditar na palavra do Senhor, e que seria de qualquer maneira uma consequência das palavras de Satanás a Eva em Gênesis capítulo 3, que também foi contestar justamente as palavras do Senhor, traz como consequência que, uma vez que se despreza a palavra do Senhor, uma vez que não se crê naquilo que Deus estabeleceu como parte da sua aliança, os seres humanos então vão tras outros deuses, vão adorar outros deuses. Por quê? Porque Deus acaba sendo insuficiente para a vida. Já não há uma suficiência na adoração, não há uma suficiência na devoção, e o homem então começa a procurar, a cultuar outros deuses. O resultado, Deus se afasta do povo de Israel, e o povo de Israel começa a sofrer as consequências de se afastarem do Deus da aliança. Nós vemos então, e o capítulo 2 vai falar muito bem sobre isso, e nesse aspecto a Bíblia é bem honesta, no sentido de que o texto bíblico fala que quando o povo de Israel se afastou do Senhor, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Mas o capítulo 2 não acaba ali. O capítulo 2 continua e fala da misericórdia e a graça de Deus estendida para um povo infiel através dos juízes.
É o que a Bíblia vai dizer. O Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. E também vai falar o verso 17, que eles mesmos assim não deram ouvidos aos juízes, mas sempre ia falar, a partir do verso 18. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, verso 19, depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas nem sua obstinação. E assim, quando nós vemos a sentença final do Senhor, por quê? Que Deus vai dizer que nunca jamais expulsará aquelas nações dentro da nação de Israel. E Deus fez isso por causa da nação de Israel, para usar as nações pagãs como um teste de fidelidade da nação de Israel. É um panorama triste, mas dentro dessa decadência espiritual do povo de Israel, nós vemos a graça de Deus no estabelecimento dos juízes. O que nos leva a pensar justamente, por um lado, a impossibilidade de cumprir a lei. Por quê? Porque a lei é extremamente santa e pura, como Paulo vai dizer aos Romanos. A lei do Senhor ela é perfeita, ela é agradável. O Salmo 19 e o Salmo 119 vão mostrar a grandeza, a beleza e a magnificência que há na lei do Senhor. Essa santidade manifesta, o poder do Senhor declarado. Tudo isso nos mostra que a lei ela é preciosa. Mas o nosso pecado nos empurra para fora da lei. E isso é que nos faz não cumpridores da aliança do Senhor e merecedores do juízo divino. Mas, se no Antigo Testamento, no período dos juízes, Deus levantou juízes para serem libertadores do povo de Israel com relação aos seus inimigos, nós temos Cristo Jesus, aquele que veio não somente para julgar, mas também veio para nos libertar do poder do pecado, dos inimigos que atingem a nossa alma. Nós vemos o contraste. Se em Juízes a Bíblia fala que Deus estava completamente irado com o povo de Israel por causa da sua infidelidade, a Bíblia diz, por outro lado, que a ira de Deus foi sobre Jesus. E todo o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então, a grande boa notícia que nós temos hoje é que sim, Deus continua irado contra seu povo infiel quando praticamos o pecado, quando não vencemos o pecado, quando não vivemos segundo os termos da aliança. Mas em Cristo, toda a ira de Deus foi paga. A justiça de Deus foi satisfeita. E o que nós devemos fazer é justamente voltar ao Deus da aliança, entregando nossa vida, confiando no Senhor e cumprindo os termos da aliança do Senhor, nos mantendo fiéis ao Senhor através da palavra do Senhor, do poder do Espírito, na comunhão dos santos. Então, em Juízes vai mostrar o capítulo 2, justamente como o nosso coração é enganoso, como nós podemos ir à procura de outros deuses por causa do nosso afastamento do Senhor, mas como, na graça do Senhor, Deus ainda providencia salvação para todo aquele que vá à sua presença em Cristo Jesus. E a última advertência de Juízes tem muito a ver com o nosso papel dentro da comunidade de fé, começando pelas famílias e indo até a nossa congregação, as nossas igrejas. Quão importante é termos um ensino de qualidade que ele possa ser transmitido às outras gerações, que ele possa transcender as gerações presentes e que isso faça com que as novas gerações não tenham um conhecimento de Deus limitado ou uma vida com Deus medíocre. Muito pelo contrário, que leve a próxima geração a ser muito melhor, a alcançar aquilo que nós não conseguimos alcançar, a viver uma experiência com Deus muito melhor, mais saudável, mais bíblica daquela que nós temos hoje. Há um desafio no livro de Juízes para sermos pessoas, homens e mulheres, que transmitam a palavra de Deus a uma nova geração e que eles continuem amando o Senhor com fidelidade, com paixão, com zelo, com propósito,
para evitar justamente as consequências desastrosas do livro de Juízes. Como vocês sabem, este estudo de Juízes ele vem paralelo com o estudo de Juízes da nossa igreja. O capítulo 2 já foi estudado e por isso nós estamos aqui dando este resumo maravilhoso. Nos acompanhem, o capítulo 3 já começou nas mensagens da nossa igreja, então quando ele acabar estaremos aqui de volta para falarmos sobre este livro maravilhoso dos Juízes. Até então, que Deus te abençoe.